Bom dia, ou então boa tarde ou boa noite, depende, né? Eu vou apresentar uma série de vídeos sobre diagramas de fases ou diagramas de equilíbrio. São voltados principalmente para cursos de materiais ou de metalurgia e vão lidar com diagramas deste tipo: composição versus temperatura. Por exemplo, chumbo-estanho. Nós temos esses dois elementos, aqui a gente tem a composição, aqui a temperatura, aqui tem os vários campos. Esse exemplo é de um diagrama binário com dois componentes, mas nós vamos ver também diagramas com três componentes, ternários. Esses diagramas podem ser chamados diagramas com linhas de fração zero das fases. É um nome meio estranho, mas serve para a gente diferenciar de outros tipos de diagrama que também são de equilíbrio e também envolvem fases, como Kellogg ou Pourbet. Pourbet é mostrado em outra série, tá certo? Ellingham, mostrado em outra série também. Boudoir, mostrado em outra série também. Então nós vamos trabalhar com esses. São esses os vídeos. Temos 5 vídeos voltados para binários. E nestes vídeos a gente trata das questões fundamentais, de como funciona o diagrama, da regra das fases, que é muito importante, um exemplo de solidificação no equilíbrio e fora do equilíbrio, os fundamentos termodinâmicos e uma coisa que não é termodinâmica, que é a regra da alavanca. A gente tem um vídeo de apoio para os fundamentos, segundo a lei da termodinâmica, e tem mais alguns vídeos, alguns estão em construção, sobre ternários. A gente não vai dar exemplos com quaternários, mas seria possível plenamente. E a dúvida, dá para mostrar graficamente sistemas com mais de 4 componentes? Aqui a gente tem um exemplo que sim, desde que a gente defina restrições na composição e veja o efeito de cada componente. É um exemplo aqui. Na apresentação 1, no vídeo 1, o destaque é para as duas questões muito interligadas: quais são os campos do diagrama e a regra das fases, que relaciona o número de fases em cada campo com o número de graus de liberdade. Eu dou destaque para 2 fatos. Um é que a gente lê o diagrama na horizontal. O que significa isso? Vejam lá. E outro destaque é que esses diagramas são basicamente diagramas de limite de solubilidade. Essa curva aqui, por exemplo, é um limite de solubilidade. Uma outra questão que a gente destaca é: o diagrama precisa ser obedecido? Aí eu coloco uma frase que a termodinâmica proíbe transições, mas não proíbe estados. Então, se a gente tiver um estado que não é o de equilíbrio, ele não é proibido. Então, o diagrama não precisa ser obedecido. O segundo vídeo dá um exemplo de solidificação fora do equilíbrio, como a gente acompanharia, mas não só fora do equilíbrio, também no equilíbrio. A gente começa com equilíbrio e depois olha fora do equilíbrio. Por exemplo, a gente tem uma sequência aqui de um cristal se formando no equilíbrio e ele se formando fora do equilíbrio. No terceiro vídeo, nós vamos para os fundamentos. Qual é a palavra-chave? É G, energia livre de Gibbs, tá certo? G é H menos TS, energia de Gibbs. A gente sabe que a energia de Gibbs é um critério, pode ser usada como critério de equilíbrio para temperatura constante em ausência de outros trabalhos. E isso vem da segunda lei da termodinâmica, então o vídeo extra dá conta disso. E a gente mostra como surge um diagrama peritético e um diagrama eutético, são 2 exemplos, a partir dessas curvas de energia livre em função de composição. E a dúvida, para quê dar fundamentos, tá certo? O professor tem mania de dar fundamentos, teoria. Olha, eles são importantes. Se vocês pensarem que o diagrama ferro-carbono que a gente mais usa, ou seja, aquele dos aços que tem um carboneto, é metastável, é importante entender por que mesmo sendo metastável, ele obedece a todas as regras que a gente está olhando aqui. Se vocês entenderem como são as curvas de energia livre, vocês vão entender isso. É importante também, mais um exemplo, para vocês terem a sensibilidade para perceber que um dado diagrama poderia muito facilmente ser diferente do que ele é. Vocês vejam essas curvas de energia livre aqui, 4, 3 e 2, a 5 também. Elas estão muito próximas entre si,
se elas se deslocassem um pouquinho, o diagrama seria radicalmente diferente. E pode ser que essas curvas aqui, estou imaginando um diagrama feito através de cálculo, essa curva, se tiver um pouquinho diferente, se esses dados forem um pouquinho imprecisos, a gente pode ter um diagrama bastante diferente. Isso pode ser muito importante, levar a decisões importantes. Então a gente precisa ter sensibilidade para perceber o grau de confiança de um dado diagrama de fases. O vídeo número 4 fala de uma coisa que não tem nada a ver diretamente com o diagrama de fases. A gente usa muito no diagrama de fases, é a regra da alavanca. Na verdade, ela é um balanço de massa, não tem nada a ver com termodinâmica. Este vídeo, assim como todos os demais, com exceção de um, foi feito a partir de apresentações PowerPoint. O seguinte, não. É a regra da alavanca de novo, mas é um filme em que eu apareço mexendo com umas tampinhas. Agora a gente entra nos ternários. O 6º vídeo é o primeiro de ternários, então a gente discute como se faz a representação, projeções politérmicas, seções isotérmicas, seções verticais também, a gente vai ver depois. A gente vai ter uma sequência de solidificação aqui no ternários 2 e várias outras coisas nas apresentações seguintes, certo? Como usar uma régua e a seção vertical de que eu falei. Então, são esses os vídeos. Bem-vindos a eles. Tenham um bom proveito. Muito obrigado.